Que, afinal de contas, o que é Cristo habitando em nós? O que é Cristo habitando em nossos corações pela fé? Alguns princípios, amados irmãos, gostaria de falar nessa noite. Lá em 1 Pedro, faz mais uma colocação, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, 1 Pedro 3,15, antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quem é o Senhor, amados irmãos, em nossos corações? Quem é o Senhor? Quem é que dita para nós aquilo que nós amamos, aquilo que nós odiamos, aquilo que nós precisamos? Quem? O quê? Ele diz, santificai a Cristo em vosso coração. É separar, é não haver mistura em nossos corações. O que é, amados irmãos, Cristo habitar? Aquele texto que nós lemos lá em Efésios 3, 15, 17, ele diz, habite ricamente. Por quê? Cristo já não está em nós? Claro, se você nasceu de novo, você tem a Cristo, eu tenho a Cristo. Mas quanto de Cristo nós temos? Aqui tem um copo d'água, cheio. Eu beber? Eu bebi a água. Eu tenho água. Mas quanto? Tem tudo isso aqui ainda. E infinitamente mais. As insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. E quanto nós temos? Bebido, rendido, usufruído, daquele que a palavra de Deus diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, todas elas. E o que nós vemos, amados irmãos, e nós vemos, é um povo no deserto, sem consciência que há um oásis, há um manancial de água viva, que é Jesus Cristo. É um povo conformado com o deserto. É um povo que está acostumado a viver aquela vida. E simplesmente não tem nenhuma necessidade dos seus corações de buscar a Cristo, amar a Cristo, se render a Cristo. Palavra de Deus, amados irmãos, que, afinal de contas, o que é Cristo habitando em nossos corações, ricamente. A palavra de Deus é clara, amados irmãos, o nosso olhar, a nossa visão, determina a nossa mente, determina o nosso coração, determina o nosso andar. Se a nossa visão não está em Cristo, e insuficiência de Cristo, os nossos corações vão estar buscando em outro lugar. E tão fácil os nossos corações se desviarem. É facílimo. Porque quando nós colocamos o ego, o eu, como no trono, amados irmãos, é uma desgraça. Pessoal, conjugal, familiar. Mas quando Cristo está no trono, amados irmãos, amando a Cristo, buscando a Cristo, nos apegando a Cristo, Ele vai ajustando a nossa vida, de acordo com Cristo. Ele vai enchendo o nosso coração de Cristo. E nós vamos ter o que? As afeições de Cristo, vontade de Cristo, obediência de Cristo, submissão de Cristo, a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo. É ter Jesus Cristo continuamente em vista, crescendo numa visão habitual, renovada de Cristo. Será que nós ansiamos conhecer a Cristo?
Já viu que a gente tenta andar nos caminhos de Deus, a gente tenta viver uma vida conjugal, familiar, na Assembleia, no mundo, de testemunho, e muitas vezes não há? Por quê? Porque eu e você ainda não descobrimos que sem Ele nada podemos fazer. Ah, mas eu faço muita coisa, mas não há testemunho. Isso não traz a glória de Deus. O que traz a glória de Deus é o seu filho, é o fruto do seu filho, é o caráter do seu filho. E isso traz a glória de Deus. Andar em amor como seu filho, andar na luz. Amados irmãos, será que as pessoas têm visto Cristo na nossa vida de comunhão, no nosso casamento, na nossa família, na nossa assembleia? Tem visto Cristo? Ou nós estamos vendo outras coisas? Amados irmãos, o que mais nós precisamos não é das bênçãos de Deus. O que mais nós precisamos é da bênção, é Cristo. E quando Cristo é a bênção para o meu coração, todas as outras bênçãos serão providenciadas pelo nosso Deus. O foco errado, habitar ricamente em nossos corações, é quando o nosso foco está somente em Cristo. Eu sei que no dia a dia muita coisa tenta nos tirar o foco de Cristo, mas nós devemos sempre voltar a focar em Cristo. Hebreus 12, 2 vai dizer, olhando firmemente. Como é que você vai ver uma nuvem de testemunha e você vai ser um testemunho? Se eu e você não estamos avaliando o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, e nós não estamos correndo, amados irmãos, a carreira cristã, porque nós estamos levando peso, o peso de coisas ilícitas que tomam conta da nossa vida, e o peso de coisas ilícitas, que é o pecado, e nós não tratamos ele. E a Bíblia diz, se confessardes vossos pecados, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Nós deixamos de ter vergonha pelo pecado. A Bíblia diz que Deus não se envergonha de chamar o seu Deus, aqueles irmãos, Hebreus 11, irmãs. Será que Deus se envergonha quando nós falamos que Ele é o nosso Deus? Conhecê-lo como a verdade. Irmãos, vivemos no mundo da mentira. O mundo jaz no maligno. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e pai da mentira. Tudo que não confere com Cristo é mentira. Olha os falsos. Inventam coisas, tiram coisas da Bíblia, colocam coisas na Bíblia, falsos. Precisamos conhecê-lo como a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, não é uma verdade entre muitas, não. Ele é a verdade, e Ele é a vida. Nós precisamos conhecê-lo, que nas nossas decisões, nós vamos optar pela verdade em Cristo Jesus. Custe o que custar. É ter todo o Cristo habitando em você pela fé. Pela fé. Revelar Cristo em mim, para mim, e revelar Cristo em mim. Paulo diz assim, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Quer dizer, se eu não estiver morrendo para mim, não há expressão da vida de Cristo. Se eu estiver alimentando o meu ego, minha carne, vivendo para mim,
eu não vou expressar a vida de Cristo. Você está vivendo para o vaso. Nós não fomos chamados para viver para o vaso. Nós fomos chamados para viver para aquele que está dentro do vaso. A excelência do poder de Deus, Cristo em nós, esperança da glória. O vaso tem que ser quebrado. Nós não gostamos de ser quebrado. Amós diz assim: eu repreendo o meu povo. Ele diz assim: nós não queremos. Ele continua, ele diz assim: eu falo para eles a verdade, eles não querem. É a situação de hoje, amados irmãos. O povo de Deus não quer ouvir a verdade. Ela quer ver sermões que passam a mãozinha no seu ego, na sua alma doente, e que vai dar tudo bem, está tudo certo, está tudo certo. Não está, irmãos. Uma das maiores coisas que nós precisamos aprender é enxergar nossa maior necessidade. E a maior necessidade nossa é Cristo. E fora de Cristo há um vazio total na vida dos filhos de Deus. Tudo que Ele é, tudo que Ele fez por nós, e tudo sobre Cristo, tudo relacionado a Ele. Isso é habitar Cristo habitar ricamente em nossos corações, fazendo com que a nossa vontade não seja a nossa vontade, as nossas emoções não sejam nossas emoções. Que a nossa vontade seja a vontade de Deus, e que as nossas emoções sejam as emoções de Cristo. Odeio o pecado, mas nós vamos acostumando com o pecado. Não há um testemunho. Mas irmãos, quanto é que nós amamos nosso Senhor? Quanto é? Quanto é que nós dedicamos a Ele? Quanto é que Ele é o foco da nossa visão? Sabe o que Jesus dizia, Salmo 16? Eu tenho Ele sempre à minha frente. Jesus falando que Ele colocava o Pai sempre à frente dEle. E nós temos colocado Cristo sempre à nossa frente. Por isso há uma apatia, irmãos. E Satanás sabe usar isso daí. Nós vamos ficando apáticos, desanimados. E nós vamos ficando insensíveis à palavra de Deus. Deus não encontra nos nossos corações lugar para Ele trabalhar. É para Cristo e tudo de Cristo, cada raio da glória dEle, não apenas ser conhecido, mas que afete profundamente os nossos corações, a nossa alma, afetar profundamente, trazendo não só uma revelação da palavra de Deus, mas trazendo uma resolução minha e sua, dizendo: eu quero isso, Senhor, é isso que o Senhor me chamou, eu quero isso para a minha vida. E isso vai trazer o quê? Uma revolução no nosso amor, na nossa vontade, nas nossas emoções. O que nós precisamos, amados irmãos? Mais de Cristo. Cristo habitando ricamente em nossos corações. Cristo na alma, amados irmãos, que a transforma, enche, vivifica, fortalece, transforma, nos conforma mais a Cristo. Vamos lá em Provérbios, capítulo 4. Presta atenção, irmãos. Onde que está o problema? Coração. A Bíblia diz que nós devemos nos guardar no amor de Deus, mas devemos guardar o nosso coração. Guardar nosso coração, amados irmãos, é protegê-lo de tudo aquilo que influencia que não é Cristo em nossas vidas.
O requerimento de guardar do coração é a busca pela guarda do coração. É no coração que todas as apostasias, elas começam. Por isso ele diz aqui no capítulo 4, olha o que ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Atentar é com a mente. Começa na nossa mente, vai para os nossos ouvidos, amados irmãos, e vai para onde? Ele continua o texto: não os deixe apartar-te dos teus olhos. O povo de Deus deveria ter um povo de visão única, de ouvir uma única pessoa, Cristo. Há muitas vozes, amados irmãos, mas a única voz de Deus é o seu Filho. Deus fala no seu Filho. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes de vida. Lá em Provérbios 23 vai dizer: filho meu, dá-me o teu coração. O que decide eu e você, nosso caminhar, é o coração. Um coração sendo ganho por Cristo, nós decidimos e andamos em Cristo. Mas um coração que está sendo contaminado, encharcado com o mundo, ele vai andar de acordo com o mundo. Ele não quer Cristo. Não há o testemunho. O testemunho deve brotar de um coração verdadeiro, que ama o Senhor. Ama o Senhor. Por que você faz isso? Porque eu amo o Senhor. Por que você não faz isso? Porque eu amo o Senhor. A sua igreja não deixa? Não tem nada a ver com a sua igreja. Está falando de Cristo. Será que nós temos buscado graça de Deus para tratar nos nossos corações? Você sabe que na hora de você decidir, vai ter uma reunião, eu não vou. Quem que decide? Seu coração. Se o seu coração está sendo habitado ricamente por Cristo, quem vai decidir? Cristo. Mas senão você decide. E você vai botar N desculpas. A mesa está pronta. O rei já aprontou tudo. Está tudo pronto, não precisa fazer nada. Venha. Mas eu casei agora, não dá para ir. Eu tenho uns bois, eu tenho que cuidar. Eu tenho uma terra, eu tenho que ir lá. Continua as mesmas, irmãos. Não muda. Porque o coração não está sendo santificado e Cristo não está habitando ricamente no coração. Quem está no trono é você, é o seu ego, não é Cristo. E ele diz assim: sobretudo, o acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Ele continua: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Você sabe que a falsidade da boca, irmãos, você acha que é só falar coisas erradas? Absolutamente não. É quando você é falso. Você diz: eu amo o Senhor, e tem uma vida totalmente contrária. É falso. Eu amo o Senhor, mas seu coração não ama o Senhor, se ama outras coisas e não a Cristo. Os teus olhos, olhe direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. Está vendo, irmãos? Mente, olhos,
ouvidos, coração, mãos, pés. Ouvir a palavra de Deus, fixar em Cristo a nossa vida, ganhando o nosso coração, ganha nosso serviço, ganha nossos pés. Como é que nós andamos? Testemunho. É isso que eles estão vendo.